inconstância do tempo, na troca constante de destinos, que a verdadeira força se revela. Como o tropeiro, que sob chuva e frio tem o poncho a lhe cobrir e os sonhos a lhe guiar, eu sigo. A vida é um caminhar perpétuo e a beleza não está apenas na chegada, mas em cada rastro deixado, em cada desafio enfrentado, porque a guarida maior, a mais pura das certezas, reside não em um lugar fixo, mas na coragem de seguir, na paixão de viver e na fé inabalável que pulsa em cada amanhecer. Quem traz consigo a fé não está de mãos vazias. Renascer, recomeçar no amanhecer de um novo dia. Quem traz consigo a fé não está de mãos vazias. Renascer, recomeçar no amanhecer de um novo dia. Quem traz consigo a fé não está de mãos vazias. Renascer, recomeçar no amanhecer de um novo dia. Testemunhei na estrada da vida que a maior riqueza vai muito além do que acumulamos. Olhei para dentro das memórias que eu criei e encontrei a força dos que, como eu, carregam léguas do olhar. A cada novo alçar de perna, compreendi que a busca por um pouso, por um lar, por uma guarida, é a própria essência de quem somos. Seres eternamente em construção, tecendo sonhos com a fibra da perseverança. E quando a distância cansar, quando o tranco do coração for forte, que as memórias dos sonhos almejados nos dê a garra para seguir, transformando a ânsia em arte e a busca em um legado. Uma boa tarde a todos, sou João Vitor Fonseca, primeiro guri da 18ª região tradicionalista. Represento o grupo de artes nativa Campo Aberto e venho lá do Garrão do Rio Grande, a rainha da fronteira, a minha cidade de Bagé. De toda a minha caminhada tradicionalista, importantíssimo foi os momentos de adquirir o conhecimento, mas mais importante que isso é o de compartilharmos. E para esse momento, falo sobre o tema lidar com as emoções tem sido um grande desafio para a juventude. Em nossa atualidade, levando-os ao sofrimento emocional e à solidão. Como o tradicionalismo pode ser um espaço de acolhimento e apoio? Primeiramente, eu reconheço que este não é o meu local de fala, pois graças aos CTGs, ao movimento tradicionalista gaúcho, eu tenho uma enorme facilidade de lidar com as minhas emoções. Nós podemos perceber índices de problemas emocionais, como a depressão, e entre outros fatores, sendo enormes durante a nossa década. Voltando à pergunta de como o tradicionalismo ele pode ser um espaço de apoio e acolhimento durante estes momentos difíceis de emoções dentro da nossa atualidade. Zygmunt Bauman, ele é um filósofo e comenta uma teoria que eu acredito que seja muito importante nós trazermos para o palco, sobre a modernidade líquida, onde ele comenta que graças à facilidade que nós temos hoje em dia de se relacionar com as pessoas, de conversar com, por exemplo, em 2 toques, eu faço um novo amigo dentro de uma rede social. Com apenas 3 cliques, eu posso simplesmente bloqueá-lo e nunca mais falar com ele. Essa relação superficial é criada de dentro da atualidade, segundo Zygmunt Bauman.
O movimento tradicionalista gaúcho, ele serve como uma rede de acolhimento geral para os jovens, pois, em momentos quando nós precisamos de uma integração com diferentes gerações, nós podemos perceber que nós conseguimos estes momentos de acolhimento como um simples ensaio ou uma integração entre estes ensaios, entre uma invernada juvenil e adulta, no qual diferentes gerações vão se relacionar. Assim, muito além de adquirir conhecimentos, uns acolhem aos outros. Um exemplo que eu posso trazer de o movimento tradicionalista gaúcho como um espaço de acolhimento e apoio é o meu caso ao chegar aqui em Santa Maria. Por um problema infraestrutural, os meus pais eles não puderam se fazer presentes no dia de ontem, mas eu não me senti uma pessoa que não tinha apoio, graças aos meus amigos que foram criados dentro do galpão, assim como eu. Então, eu finalizo a minha prova deixando uma reflexão, que muito além do que um ponto de partida, os galpões eles têm que ser uma casa, onde nós sabemos que nós seremos acolhidos e teremos o apoio necessário ao voltarmos. Muito obrigado. E agora, para esse momento, dando continuidade, falo a minha pesquisa de campo realizada para este entreveiro, que, segundo sua normativa, seu tema é equipamentos agrícolas de outrora. Primeiramente, precisamos entender aspectos históricos e econômicos de dentro do Rio Grande do Sul para compreendermos o tema. Desde os seus primórdios, o cultivo e a agricultura são um dos pilares principais para a formação do Estado. Por volta de 1600, podemos perceber os povos indígenas utilizando técnicas de cultivo para poder iniciar a agricultura, onde seriam aprimoradas posteriormente com a introdução do gado e também com o início das ações jesuíticas dentro do Estado. Os equipamentos que eram utilizados na época, por sua maioria, eram manual, muitas vezes exigindo uma enorme força e conhecimento de quem iria manuseá-los. Durante a minha pesquisa, eu aprendi sobre diversos equipamentos, como, por exemplo, a grade de disco, que segue o arado, destorroando e nivelando todo o solo para iniciar o cultivo principal. Posteriormente, eu conheci, em uma propriedade rural, na cidade de Bagé, um arado de ferro, no qual era puxado por bois ou cavalos. Ele, na sua época, era o que hoje em dia nós temos o trator. Outro equipamento que eu aprendi é sobre a plantadeira e a colheitadeira também, manual ou de tração animal, que substituíram o que antigamente os nossos antepassados utilizavam a pá, o machado, a foice e a enxada, com o mesmo preparo, apenas uma eficiência sendo maior nestes equipamentos que nós utilizamos hoje em dia. O processo de mecanização que se deu no Brasil começou por volta de 1950, com o Rio Grande do Sul tomando destaque. E hoje em dia, cerca de 70% das colheitadeiras e 50% dos tratores que são utilizados no Brasil são produzidos aqui no nosso estado. E isso é um motivo de orgulho. Durante a minha pesquisa, eu conversei também com diversas pessoas. Dou um exemplo do seu Severino Rudes Moreira, um escritor lá da cidade de Candiota, no qual me relatou sobre mais alguns equipamentos que ele utilizava com a sua família, como o saraquá e também o manguá. Mas ele me deixou uma reflexão, que eu acredito que seja de extrema importância comentarmos, que é, sim, importante a tecnologia e a evolução na agricultura. Mas nós podemos perceber que as estâncias e os campos estão virando tapera, graças à facilidade que nós temos hoje em dia desses equipamentos. Pois antigamente se utilizava de 10 a 20 peões de estância para poder fazer o trabalho, que hoje 3 ou 4 já fazem com eficiência. Então, deixa essas estâncias mais despovoadas e assim
dificultando a oportunidade de pessoas como eu trazer esse conhecimento. Finalizo a minha pesquisa de campo dando uma importância neste tema, para nós entendermos a nossa história através da nossa gente. Muito obrigado. Ei, 1, 2. Declamo dos versos de Érico Rodrigo Padilha, Por Ter o Campo na Alma. Por ter o campo na alma, é que nunca fui estrada. Não vivo de nostalgias, não sofro de insônias largas, nem por ânsias de regresso, por ter deixado a querência. Não quero ser o queixume que se transforma em poesia, lembrando tristes andantes que buscam caminhos vagos nos corredores do mundo. Cruzo meu mundo a cavalo, tenho raízes na pampa, tenho motivos de sobra e a consciência terrunha pra não querer ser distância, nem lamentos, nem recuerdos por ter deixado meu pago e o rincão onde eu nasci. Tenho lonjuras na alma, e os únicos corredores que me avistam de cruzada são os corredores da estância, tanto a pé como a cavalo. Tenho pingo por regalo e o Cusco na minha escolta. Este sim, um companheiro, sempre fiel e parceiro de pegar em qualquer ponta, pra lidar com a cavalhada, nos apartes de mangueira, nas lides em campo aberto, recorrer várzea e canhada, ou cruzar de um pago ao outro com a tropa gorda da estrada. Um gaúcho de a cavalo vai muito além da figura do homem e do animal. Um gaúcho de a cavalo é um centauro em campo aberto, é um monarca das coxilhas, senhor do tempo e do mundo. E a liberdade andarilha nos manuscritos da alma. Depois das longas jornadas e das tropeadas compridas, quando a saudade me bate, tenho pingo por regalo, 2 léguas a cavalo e o rincão da minha flor. Faço dos campos meu mundo e dali dá meu sustento. Na volta eu encontro alento, porque a morena me espera. Na entrada da primavera deve chegar o piazito pra iluminar o ranchito onde vivo ao lado dela. É lindo voltar ao rancho pra um mate no fim do dia, a lua cheia, tordilha a iluminar estes campos. À noite só os pirilampos e o som do cantar dos grilos. Quando anseio por silêncio,
Minha vida é meu galpão, meu mundo entre quatro esteios, cravados firmes no chão. Pras noites brabas de inverno, assado gordo nas brasas, mate bueno é fogo grande pras horas de solidão. Pra soalheira de verão tenho o açude das casas, meia dúzia de braçadas e o meu retorno à infância. Guri de campo e de sanga, de gastar tardes inteiras na beirada do lagoão. Cresci na volta das casas, ouvindo causos de campo, charlando e tomando mate com a pionada da estância. Me criei pelos potreiros, do galpão à casa grande, lidando em vacas de leite no ajutório da cozinha, com lavoura e criação. Me fiz homem na campanha, tal é qual a tantos outros. Por isso é que não entendo o que leva tanta gente, criada assim como eu, largar tudo e correr mundo, buscando rumos e anseios nos alolargos da estrada. Sempre fui parte do campo, mesmo nunca sendo meu. Quem tem a alma maniada no rincão onde nasceu, não busca o que não perdeu por um simples desatino. Quem traça o próprio destino com telurismo é consciência, não abandona a querência, pois tem pátria nas raízes. O amor ao pago onde vive é a sua maior valia. Quem tem o campo na alma não vive de nostalgias. Obrigado. Dando continuidade, demonstro aos senhores como dança tradicional o tatu com volta no meio, e como dança de salão, um shot. Convido minha prenda Letícia para me acompanhar neste momento. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por este mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu é bicho manso, só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. O tatu subiu a serra com fama de laçador. Bota laço, tira laço, bota peia, luz de amor. Anda, roda, o tatu da areia, moça bonita da perna feia. Anda, roda, o tatu da areia, moça bonita da perna feia. O tatu foi encontrado lá nos cerros de Bagé, botando e tirando o laço um cavalo pangaré. Anda, roda, o tatu
11 de tarde, abancado no galpão, mirando lonjuras, alimento a visão. No horizonte largo, algumas saliências, um desenho natural desta existência. Vagueio pensando nas coisas da lida e naquelas pra fazer no corredor da vida. Em cada amargo, um gosto sentido de desejos tantos em mim contidos. Bombeio pôr de sol, matiz amarelado que aos pouquinhos passa encarnado, vai trocando pelo bela arquitetura, moldando a rebol uma divina pintura. Neste momento, quero agradecer a todos e que jamais esqueçamos que mesmo sem escrituras ou flores em lápides esquecidas, a marca de quem viveu e sonhou intensamente, de quem teve um coração aberto e uma alma inquieta, é a mais forte das lembranças. Que a busca por nossos sonhos jamais tenha fim, é que no final de tudo, o que encontrarmos seja a nossa própria coragem de ser e de pertencer. Muito obrigado! Quem traz consigo a fé